Salmo 32 não é a mensagem central, mas no Salmo 32 tem uma grande revelação para nós. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, compartilhe com quem você ama esta mensagem que será muito poderosa para nós, em nome de Jesus. E você que está aqui, abra lá no meio da Bíblia, Salmo de número 32, o versículo é 8 e o 9. Salmo 32, 8 e 9. Há uma instrução poderosa de Deus para nós. Salmos 32, e o versículo 8 e 9. Quem já achou, diga glória a Deus. Vamos juntos, ou então você acompanha comigo na tela. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, veja que esse foi um poema de Davi, e vamos falar do Davi hoje, inclusive. E antes da gente ler, igreja, presta atenção aqui na pastora, ó. Davi foi um homem que a Bíblia diz que ele era o quê? Um homem qualquer? Não. A Bíblia diz que Davi tinha uma característica. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Só isso já mostra que Davi tem algo a nos ensinar. Davi tem uma série de qualidades que não é a pauta de hoje, mas eu quero trazer aqui então um poema que o Davi escreve aqui em um dos seus salmos. Versículo de número 8, olha o que diz. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo e nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Igreja, presta atenção aqui na pastora, ó. Eu queria começar com esse salmo, porque cada palavrinha dessa tem uma grande revelação quando ela vem lá do hebraico. E eu gosto de estudar bastante essa parte para a gente saber exatamente o que a gente está falando. Quando a palavra de Deus começa dizendo instruir-te-ei, presta bastante atenção, volta no 8. Instruir-te-ei significa assim, igreja, é uma boa palavra para a gente começar o ano de 2025. Instruir-te-ei é um recado de Deus para nós, dizendo que Ele será a nossa inteligência. Na verdade, essa palavra instruir-te-ei, porque parece até redundante, não parece? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei e guiar-te-ei. Parece que é tudo a mesma coisa, mas na verdade não é. Cada palavra dessa tem um significado. Quando ele diz instruir-te-ei, o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, não vá sozinho, eu quero ser a sua parte pensante. Chega de você decidir as coisas por si só. É uma boa palavra para você começar 2025. Seja em tudo na nossa vida. Ele está dizendo, instruir-te-ei, ou seja, eu vou te instruir, eu vou ser a sua inteligência, eu quero ser a sua parte pensante. Instruir-te-ei no hebraico significa que o Senhor é o nosso cérebro, que o Senhor é a nossa cabeça, e é o que está escrito. Cristo é o cabeça da igreja, não é verdade, não é isso que está escrito? Então aqui no salmista Davi, ele já profetizava isso acerca de Cristo. Instruir-te-ei, quero ser a sua inteligência, eu quero decidir por você. Igreja, quantas vezes a gente quer decidir as coisas do jeito que a gente acha que vai funcionar? Não é assim que vai funcionar. Ele continua dizendo, quero ser a sua inteligência, instruir-te-ei. E ele ainda continua dizendo, e ensinar-te-ei. Pessoal, essa palavra ensinar-te-ei mexeu com o meu coração quando eu li. Porque parece algo assim, bom, ele vai me instruir, então ele vai ser o meu cérebro, ele quer ser a minha parte pensante. E depois, quando ele fala que ele quer me ensinar, quando alguém está ensinando alguém, a pessoa está mostrando o caminho e ela espera que essa pessoa faça o quê? Faça da mesma maneira, não é verdade? Quando eu estou ensinando matemática para minha filha, eu vou lá e ensino. É isso aqui, faz, soma, deu certo. A gente espera que ela vá lá e faça igual. Então, quando o Senhor está dizendo para nós, agora que é bonito, no hebraico, essa palavra ensinar-te-ei significa que o Senhor vê a mim e a você como um rio que está fluindo. Calma e presta bastante atenção no que eu vou te ensinar aqui. O Senhor está dizendo, eu vou ser o seu cérebro, eu quero ser a sua inteligência, eu quero ser a sua parte pensante e eu quero te ensinar, em outras palavras, eu quero que você continue fluindo como um rio. O que o rio faz? Qual é o caminho do rio? Desembocar aonde? No mar. Todos os rios têm o mesmo curso, todos os rios vão desaguar
no mar. Todos nós temos o mesmo objetivo, por mais que você tenha uma vida totalmente diferente do teu vizinho. Todos nós temos um único objetivo: ter uma vida abundante que Jesus veio trazer, ver a nossa casa sendo salva, querendo ver a salvação de Cristo no nosso meio. É ou não é assim? Se você está aqui hoje, eu acredito que esse seja o seu objetivo. Se não é hoje, vai ser um dia. Então, todos nós temos esse curso. Então, ele está dizendo, está na hora de eu ser sua inteligência e fazer com que você realmente flua como um rio. Sabe por que isso, igreja? Porque às vezes a gente é cabeçudinho e a gente não quer fluir como um rio. Já ouviu aquela expressão curva de rio? O que acontece na curva do rio? Junta a sujeira, é ou não é verdade? Aqui a pessoa até fala, fulano é a maior curva de rio. Misericórdia, não é isso, né? Ninguém é isso, não é verdade? Mas a palavra de Deus está nos ensinando que nós não nascemos para ser curva de rio. Não nascemos para que em nós fosse depositado tudo aquilo que não presta. Que a nossa vida fique... E curva de rio fica assim, fica aquele limbo, já viu isso? Fica aquela água parada, aquela coisa ali juntando espuma, juntando sujeira, juntando tudo que não presta. Olha como uma palavra faz sentido com a outra. O Senhor está nos ensinando, então, voltando, instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Ou seja, eu quero ser sua inteligência, a sua parte pensante, para que você, então, continue fluindo nesse rio para chegar no seu objetivo, para chegar onde eu quero que você chegue. E aí eu abro o seu entendimento agora, igreja, presta bastante atenção. O que faz um rio fluir? Por mais que você não entenda, mas o que faz um rio fluir são as suas margens. Já parou para pensar nisso? Se um rio tem margens, ele vai fluindo. Ele vai fluindo, ele vai fluindo. O que faz a curva de um rio acontecer? Quando aquela margem tem uma quebrada, não é assim? Sim ou não? Ou então, o que acontece se um rio não tiver margem? Vai explodir, vai para tudo que é lado, não tem curso, não tem história e não vai desembocar no mar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha como faz sentido isso para nós. E quem vai ser essa margem para nós, irmã Thaís? O Senhor. O Senhor está dizendo, então, nesta simples palavra, instruir-te-ei. Porque eu vou ser a tua parte pensante, você não vai ficar em curva de rio, você não vai ficar sem margem. Se eu for a tua inteligência, se eu for a tua parte pensante, então você vai fluir, porque eu serei tua margem, e você vai fluir esse rio até você chegar no teu propósito. Até você fluir e chegar no mar. E ele continua então dizendo, instruir-te-ei e ensinar-te-ei, lembra do rio fluindo, o caminho que deve seguir. Igreja, nós temos um caminho que devemos, repete comigo, devemos seguir. Não é o caminho que a gente acha que é bom seguir. Essa é uma palavra que eu sempre trago aqui. Igreja, nós temos deveres. Os maridos têm deveres de marido, esposas têm deveres de esposa, filhos têm deveres de filhos, pais têm deveres de pais e assim por diante. Não é só o dever de uma única parte. Muitas vezes nós como pais dizemos aos nossos filhos, olha, a palavra de Deus diz para você honrar o pai e a mãe, mas muitas vezes nós desprezamos a palavra quando ela diz para nós pais não levantarmos a ira dos nossos filhos. Muitas vezes negligenciamos aquilo que vai nos incomodar. Veja que ele está dizendo, instruir-te-ei, vamos lá, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. O caminho que nós devemos seguir. E assim quando nós vamos seguindo esse curso da palavra, do caminho que devemos seguir, aí a palavra continua, então guiar-te-ei com os meus olhos. A atenção do Senhor estará sobre nós. O que isso significa, irmã Thaís? Que as nossas orações serão ouvidas. Olha só que bênção, imagina a cena. Jesus guiando você e Jesus te guiando na palavra dele. Você vai fluindo como um rio que tem margem, você tem limite. Você não é por aí um rio, não sei o quê. Não é isso. Ele está falando que tem margem. Jesus é a nossa margem. A margem está na palavra. E se seguimos a palavra, conseguimos ter uma vida abundante. Seguir uma vida com deveres é uma vida feliz, por mais que você pense que não. Na verdade, hoje o que a gente mais vê aí fora é um excesso de liberdade que nada mais trouxe do que a prisão.
O excesso da liberdade que jovens, moços e moças e até gente já experiente tem vivido, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero da vida, é o número de pessoas mais infelizes que já existiu. Mas quando tínhamos limites, éramos felizes e não sabíamos. E graças a Deus pelos limites. Graças a Deus que o Senhor é a nossa margem. Porque é a margem que faz um rio fluir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Continua aqui agora no versículo de número 9. Você vai entender por que do começo. Não sejais como o cavalo. E eu gosto dessa palavra, igreja. Não sejais. Essa palavra sejais, igreja, também no hebraico vai mudar um pouco essa tradução. Ela vem no sentido assim, ó, não seja. Em outras palavras, lá do original, ela significa não se torne como um cavalo. Vai mudar totalmente a coisa. Porque se o Senhor é a nossa inteligência, então imagina a sua vida fluindo, ó. Você seguindo na palavra, glória a Deus. Você busca a Deus, meu Deus, eu devo ir. Davi buscava a Deus em tudo. Senhor, eu devo ir nessa batalha, eu devo ir nessa guerra. Até quando Davi chegou em Ziclag, que ele chegou de uma guerra, quando ele chegou todo mundo, os homens dele todos cansados, dois para ver a mulher e os filhos. Quando chegaram lá, cadê? Os inimigos tinham roubado as mulheres e os filhos. Chegaram de uma guerra já com aquele semblante caído. Quando chegaram lá, viram tudo destruído. E o Davi, a Bíblia diz que o Davi começou a chorar. Davi começou a chorar. Sabe o que os seus liderados fizeram? Comunaram para poder apedrejar ele, porque o líder deles estava chorando. Em outras palavras, eles falaram assim, e aí, você não vai tomar uma atitude? Vamos apedrejar Davi. Davi enxugou as lágrimas, por isso que ontem eu trouxe essa palavra. Em tempos de guerra, não pare de lutar. Tempos de guerra não é hora de levantar paz, não é hora de chorar. Bandeira branca, esquece. É hora de ir em frente, é hora de se posicionar. Só que Davi, mesmo sabendo que o que era seu estava na mão do inimigo, Davi orou, igreja. E ele falou, Senhor, eu devo pelejar contra eles? E o Senhor falou, vai, porque eu vou dar vitória. Isso é a margem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é margem que vai fazer você fluir como um rio. Isso é ensinar-te-ei. Isso é instruir-te-ei. Deixa eu pensar por você, Davi, só me busca. Deixa eu pensar por você, porque eu vou dar estratégia. A Bíblia diz que o nosso general de guerra é o Senhor. Quem dá estratégia é Ele. E a gente só tem que executar. Às vezes a gente só tem que ficar firme. Às vezes a gente só tem que crer. Às vezes a gente só tem que orar. Às vezes a gente só tem que fazer um propósito. Eu não sei, Deus vai dar a estratégia. E aqui, continuando, ele diz assim, não se torne como um cavalo, igreja. Você nasceu para ser como um rio que flui. Aí, de repente, sabe o que acontece com as pessoas? Não é à toa que ele fala isso no versículo 9. Ele diz que as pessoas, de repente, deixam de ser rio e começam a se tornar cavalo. E ele vai explicar o que faz um cavalo. Não se torne, não se transforme como em um cavalo, nem como uma mula. O que acontece com o cavalo e a mula? Ele vai explicar aqui para você. Que não tem entendimento e cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. Ou seja, para que não deixem de obedecer. Igreja, sabe o que o Senhor está falando para nós? Deus está falando essa palavra para nós hoje o seguinte, querendo dizer assim, olha, eu queria e quero ser a sua inteligência. Eu quero que você e a sua casa fluam como um rio. Mas o problema é que, de repente, quando você está fluindo com margem, aí eu acho que, sei lá, dá na telha da gente que a gente quer ser um rio maior, uma margem maior. De repente a gente não é mais rio. A gente se torna como cavalo e mula, que precisa sempre de um cabresto, de um freio. Porque senão eles vão fazer o quê? Eles vão descer morro, vão subir morro, vão fazer qualquer coisa sem querer obedecer. E ainda podem até se atirar contra o dono. O que o Senhor está dizendo para nós é aqueles que têm que estar sempre sendo guiados. Isso é muito forte. Se a gente permitisse que o Senhor fosse a nossa inteligência, o nosso tudo, que a palavra dele fosse realmente o tudo para nós, a gente não ia sofrer, igreja. Mas constantemente a gente precisa... Posso falar uma coisa aqui? Não fica triste que eu vou falar, não. Mas às vezes tem muita gente que, se não tiver o cabresto e o freio, está perdido na vida. Está sempre tendo que viver sendo guiado, lembrado. Ops, aí não, sabe quando que vem o freio e o cabresto? Eu vou te ensinar.
É aquela batalha que foi uma escolha desnecessária que você fez e acabou falando, não devia ter feito isso, não devia ter falado. De repente vem uma situação que aí você fala, meu Deus, eu preciso voltar para o Senhor. Preciso buscar mais a Deus. Isso é o freio. Esses são os cabrestos, que de repente a gente deixa de ser rio e se torna cavalo e mula. Mas posso falar para você uma coisa? Graças a Deus que tem o freio e o cabresto. Porque ele nos faz lembrar que nós não nascemos para viver com esses freios, mas que a gente pode voltar a ser rio a partir do momento que a gente fala, deixa o Senhor ser a minha inteligência. A partir de hoje eu vou buscar mais a palavra dele e vou deixar ele me guiar. Verdadeiramente, não precisaríamos de freios e cabrestos, mas tem pessoas que passam a vida inteira sendo cavalos e mulas, sendo constantemente puxados para trás. Sabe aquela pessoa que quando dá 10 passos para frente, dá 100 para trás? São pessoas que quando vê, ela tem sempre que recomeçar, ela tem sempre que recontinuar, ela tem sempre que refazer. Por quê? Por algum momento o Senhor não instruiu e o Senhor não ensinou. Por algum momento o Senhor não foi a inteligência dela e ela não fluiu como um rio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Veja que essa palavra é forte para nós, mas não é só ela que eu quero dizer para você aqui hoje. Eu quero agora continuar essa mensagem lá no primeiro livro das Crônicas. Volta agora ainda no Antigo Testamento, o primeiro livro das Crônicas, igreja. Você vai entender por que eu dei essa palavra aqui. Essa palavra eu ministrei numa reunião de jovens e também para os obreiros. E essa palavra ainda queima no meu coração. Peço desculpa se for até repetitiva, mas Deus vai falar com alguém aqui hoje. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, igreja. Eu disse que nós íamos falar de Davi e ainda estamos falando. Nesse poema de Davi, do Salmo 32, ele traz uma grande revelação para nós. Igreja, olha aqui para mim. O ano está começando. E eu queria que você convidasse o Senhor para ser verdadeiramente a tua parte pensante. E agora, o que eu faço? Você vai ter vários momentos do seu ano onde você talvez se questione isso. Meu Deus, e agora? E agora, o que eu vou fazer com essa situação? Deixa ele ser a tua inteligência. E o que eu faço então, irmã Thaís? Eu não penso em nada? Você pensa sim. Você pensa em buscar a presença do Todo-Poderoso, que é ela que vai realmente te trazer a estratégia certa para vencer. Não é você quebrando cabeça, meu Deus, me dá a resposta, meu Deus, me dá uma direção, meu Deus, me mostra o que eu faço. Não, isso não é fazer com que ele seja a sua inteligência. Isso não é buscar a Deus. Buscar a Deus é buscar a presença dele. É buscar a presença dele dizendo, Senhor, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é o justo juiz. Tá doente? Começa a declarar, tu és o médico dos médicos, o todo-poderoso eu sou. Antes de eu ver tudo isso, o Senhor já havia, o Senhor já estava. Quem está entendendo a diferença, diga glória a Deus, igreja. Essa é a grande diferença daquele que serve para aquele que não serve. Eu convido você a ter comunhão, porque quem tem comunhão é guiado pela inteligência do Espírito Santo. Faz toda a diferença. E ainda falando do Davi, é a mensagem que eu quero terminar e trazendo aqui para você. Por que você está falando isso, irmã Thaís? Igreja, hoje nós estamos aqui no primeiro culto do ano e também no primeiro culto da família. E quando se trata de família, a gente está tratando de gente. A gente está tratando de pessoas. E quando se fala de pessoas, se fala de almas. Se fala de pessoas que o Senhor tem prazer em salvar. Se fala de pessoas onde a palavra do Senhor nos ensina que Ele deseja que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. Você começa esse ano sabendo que Deus tem sim um plano para a sua casa. Porque o plano é original, esse é o plano original. Não é porque você é mais ou menos especial do que quem quer que seja, não. A palavra de Deus diz que o Senhor quer, Ele deseja, olha um desejo de Deus, hein? É um desejo de Deus que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que seu filho conheça a verdade, ele quer que seu marido conheça a verdade, ele quer que a sua esposa conheça a verdade, ele quer que seus primos, irmãos, irmãs, tios, tias, sobrinho, genro, nora, sogro, sogra, ele quer que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade.
Isso já traz para nós um grande amparo, porque se Ele quer, então já está tudo certo. Se Ele quer, então nada poderá nos destruir, nada poderá destruir o plano do Senhor. Então o que é que pode destruir o plano do Senhor? Quando eu deixo de avançar, quando eu deixo de fluir como um rio, quando eu retrocedo. E quando eu trato de gente, eu trato de pessoas diferentes. Essa mensagem que eu ministrei aos jovens, e eu quero ministrar para você agora, é que eu desejo que para 2025, você na sua casa, sabendo que Deus quer que todas as pessoas venham ao pleno conhecimento da verdade, então o meu desejo para você em 2025 é que você seja um incentivador dentro da sua casa. Que você seja aquele que ama dentro da sua casa. Que você seja mais um incentivador do que um acusador. Porque a Bíblia diz que o papel de acusador é de Satanás. Eu não quero ter esse papel, irmã Thaís. Irmã Thaís, mas eu estou vendo que está errado, está indo para as cucuias, está se perdendo na vida. Continue sendo como Davi. E é essa mensagem que a gente vai ler aqui agora. No versículo de número 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, o meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, ou seja, inocente. E ainda continua dizendo: e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Igreja, presta atenção aqui na pastora. Davi propôs em seu coração, já estava no fim do seu reinado, já estava avançado em idade. E o Davi falou assim: poxa, eu já fiz de tudo. Quem foi da casa do Saul que eu não honrei? Ele foi, chama todo mundo. Ou seja, Davi ele aproveita o reinado dele para colocar a ordem na casa. Ele abençoa muitas pessoas. E aí quando ele aparentemente não tem mais nada para fazer, ele propõe em seu coração: vou erguer um templo para o Senhor. Aí vou e tal, eu vou fazer. Você acha que eu devo fazer? Aí falou com o profeta: faz o que está no teu coração. Cuidado com essas profecias. Mas tudo bem. Mas voltando aqui. E aí o Davi foi e propôs. Aí Deus falou com Davi. Falou: Davi, você quer erguer um templo para mim? Tudo bem, mas não vai ser você que vai erguer, não. Sua mão é muito suja de sangue. Quem vai erguer é teu filho, Salomão. Inclusive, ele vai reinar no teu lugar. Eu perguntei para os jovens e para alguns pastores que estavam comigo, eu falei assim para eles e pergunto para você aqui nessa noite: o que foi que Salomão fez para herdar o reinado? Vamos voltar em Davi? O que Davi fez para ser rei? História bonita, né? Que é a história bonita de Davi, sim ou não? Esquecido lá no pasto, todo mundo fez aquele almoço, Samuel está chegando e todo mundo lá esperando. Vai vir o profeta, vai vir a bênção de Deus. E o Davi fazendo a missão dele, cuidando das ovelhas do pai dele lá no pasto. E Samuel, quando olha, ele abre o primogênito e fala: é esse, só pode ser. E Deus falou: eu rejeitei ele. Eu não vejo como você está vendo. Olha, o homem de Deus, hein? Eu não vejo como você vê, não. Tem outra pessoa. Aí Samuel fica perturbado. Falou: Jessé, você não tem outra pessoa? Não tem outro filho, não? Tem o Davi. Davi está lá no pasto, lá trabalhando, cuidando do que é meu. Então chama ele. E quando Davi chegou, era ele, pessoal. Então a história do Davi era muito bonita. Aí de repente o Davi vai, vence o Golias, é aclamado pelo povo. Esse é o rei, todo mundo ama. E aquela história de coração quebrantado, nunca em nenhum momento exigiu a liderança, nunca em nenhum momento exigiu o seu posto de rei, respeitou Saul, mesmo Saul estando no erro. Enfim, Davi teve uma história gloriosa, além de ter um coração segundo o coração de Deus. Maravilhoso. Mas e o Salomão? Qual foi a história que Salomão tinha para ser rei? Nenhuma. Ele só era herdeiro. Igreja, tem coisas que nós vamos viver e não adianta você querer comparar seus filhos, seu marido, sua esposa. A sua caminhada foi sua e só sua. Mas isso não quer dizer que Salomão não tinha sido escolhido por Deus. Muitas vezes eu me policio, eu vejo isso acontecendo com os jovens. Eu brinquei com os jovens que nós estávamos pregando. Eu falei para eles: bom, os pastores antigos vão dizer: até os obreiros que estão aqui. Não, mas eu passei carta viva para almoçar. Eu passava carta lá fora, eu fazia um monte de coisa. Eu fiz isso, fiz aquilo. E hoje vocês vão ter que fazer também. Igreja, não é porque você passou por algo
que os seus filhos e a próxima geração vai ter que passar pela mesma coisa. Para provar que tem fé, para provar que é de Deus. Quem somos nós para medir a comunhão que alguém tem com Deus? Às vezes, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Há alguns anos atrás, eu atendi uma jovem, não era daqui de Campinas não, era uma jovem lá da capital. E aí ela chegou para mim e falou assim, pastora, eu falei, ela estava noiva. Eu falei, ai, que bonito, como é que tá o noivado? Tá tudo bem? Ah, pastora, tá tudo bem, a gente já ganhou fogão. Eu falei, ai, que bênção. Ah, pastora, mas eu tô me consagrando, sabe? Eu tô jejuando e Deus tá abençoando. Eu falei, que bom, mas eu tô chateada. Eu falei, por que você tá chateada? Eu tô chateada porque o meu noivo não tá fazendo a mesma coisa, ele não tá na mesma fé. Eu falei, calma. Falou, não é possível. Eu tô brava. Eu falei, mas calma aí, tu nem casou, já tá brava. Tu nem casou, já tá invertendo a coisa. Aí eu falei para ela assim, mas com toda a seriedade, eu falei assim, você foi dirigida para fazer um jejum? Fui, pastora. Eu falei assim, então deixa o Espírito que dirigiu você dirigir o teu noivo. Você não tem que obrigar ninguém a fazer consagração com você. Você não é Deus. Você não é Deus. Aí a pessoa fica com mais raiva ainda. Já falou? Já fez esse teste na tua casa? Tu não vai orar não? Aí a pessoa não ora mesmo. Só de raiva. Você não vai ler a Bíblia hoje não? Quando ela ia pegar, ela até fecha. Não vou ler também. Que o diabo é sujo, pessoal. Estou ensinando você. O que o Salomão tinha para ser rei? Nenhuma história. Mas ele foi o único escolhido por Deus. As pessoas vivem histórias diferentes. Por que eu estou ministrando essa palavra para você no início de 2025? Para que você perceba que cada um da tua casa tem sim dons. E o Senhor tem planos para eles. Não é porque não viveu a tua história, não é porque teve a mesma história de libertação que você, que quer dizer que Deus não está operando. Deus está operando. Deus operou na vida do Salomão. Ninguém às vezes dava nada. Salomão era jovem e tenro. E eu imagino o bafafá no meio do povo quando falava de Salomão. Salomão? Não é o filho da Batseba? Batseba não é aquela... Oh! É ele que foi escolhido no lugar do Davi? Não acredito. Salomão, não é possível. Davi tem um monte de filho. Vai ser justo Salomão, o filho da bastarda. O povo fala, não é? Davi deixou muito claro, é o único a quem Deus escolheu, ainda moço e tenro. Sabe o que ele quer dizer com moço e tenro? Cuida dele, não contamina o coração dele. Meu amigo, minha amiga, não fala mal de pastor, não fala mal de igreja, não fala mal da sua fé na frente daqueles que ainda são moços e tenros. Nem na frente dos antigos na fé. Blinda eles numa redoma. Blinda, cuida. É o que Davi está querendo dizer. Cuida dele, em outras palavras. Porque essa obra é grande. A obra é grande, ele não pode desanimar no começo. Ele tem que se estruturar, ele tem que ficar firme. Não deixa os seus. Ah, pastora, está vindo para a igreja. É só uma batalha que você venceu. Graças a Deus, meu filho voltou para Jesus. Graças a Deus, meu filho está firmado. Graças a Deus, fulano venceu. Continua firme, porque é moço e tenro. Porque a obra é grande. E tem muita coisa para ser vista, muita coisa para ser ouvida. E ele continua ainda dizendo, porque não é palácio para homem que ele vai erguer, senão para o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus. Aí sabe o que Davi faz? O versículo de número 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, repete comigo, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, pode deixar que eu vou lendo agora, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para a de madeira, e pedras sardônicas e as de engaste, as pedras de ornato e obras de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. Igreja, o que está querendo dizer aqui? Davi, que fluía como um rio, que deixava Deus ser a inteligência dele, aquele homem disse assim, não sou eu que vou erguer, mas eu já deixei tudo pronto para ele, com todas as minhas forças, eu deixei tudo mastigado, o povo já trouxe oferta, Salomão não vai ter trabalho para nada, essa cultura miserável que a gente ainda carrega, eu sofri e não morri, vai sofrer também, esquece isso, Davi não fez isso.
Davi não fez, eu vou largar Salomão lá no pasto para ver como é que é bom. Davi não fez isso. Davi falou, deixa eu preparar um Golias para ele derrubar. Davi não fez isso. A Bíblia diz que Davi deixou tudo pronto, tudo mastigado, tudo perfeito para ele. Davi continuou fazendo a obra até o final. Não desista dos seus, continue investindo neles até o final. Continua deixando Deus ser a sua inteligência. Porque na hora que a carne entra, aí você vira cavalo e mula. E aí você, pum, no cabresto. Quem entendeu, diga glória a Deus. Para terminar a mensagem, nós vamos avançar um pouquinho ainda no primeiro livro das Crônicas. Igreja, presta atenção aqui em mim. Quando Davi deixa tudo preparado, ele deixa... Eu imagino Salomão, moço e tenro. O que ele fez? Ele blindou o Salomão. Imagina Salomão começando um reinado, tendo que ir atrás de oferta. Ele não fez isso. Ele falou, não, eu vou deixar tudo pronto. Salomão, ó, todo esse ouro aqui... está aqui na planta, ó. Tudo que é de ouro, você vai usar esse ouro. Ô Salomão, tudo que é de prata, já está aqui as ofertas de prata, ó. Eu trouxe da minha oferta pessoal e o povo trouxe voluntariamente. A Bíblia diz que o povo trouxe em abundância, trouxe com alegria. O povo não trouxe com revolta, tem que levar dinheiro aí para esse Salomão. Vai saber se ele vai erguer o trono mesmo, se ele vai erguer esse palácio. Eu não conheço Salomão. Não, Davi deixou tudo pronto. Davi preparou o coração do povo. Falou, pode trazer, cuida que vai dar tudo certo. E ele ainda trazia, e as pessoas traziam cada vez mais a oferta. Avançando ainda no 29, no versículo de número 7, eles continuaram dando ainda para o serviço da casa de Deus, olha lá. E deram para o serviço da casa de Deus. O povo foi levando voluntariamente. No versículo de número 9, avança lá. Versículo 9. E o povo se alegrou do que deram. Ninguém deu com bico. O povo deu com alegria. Olha aqui para mim. Irmã Thaís, a senhora está falando de dinheiro? Também. Mas eu quero dizer para você, dar o seu tempo com alegria. Dar os seus pensamentos ao Senhor com alegria. Dê ao Senhor as palavras com alegria. Sua voz, seus atos, seus pensamentos, suas ações. Tudo que você faça, faça com alegria que você está fazendo voluntariamente. Porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. O que o povo estava fazendo, igreja? Eles estavam deixando um legado. Um legado de ofertar com alegria, de dar o seu tempo com alegria. Deixa os seus filhos verem, seus familiares verem que você vem para a casa de Deus com alegria. Não negocie o seu tempo na obra de Deus. Filho, mamãe vai na igreja e já volta. Não, mas um dia você vai saber e vai dar glória a Deus porque eu vou. Você não é Deus para... Ai, irmã Thaís, mas se eu sair daqui, tudo desanda. Imagina, quando você vem para cá e que a coisa anda e flui. Quando você vai para a presença de Deus e não negocia. Quando os meus familiares vão em casa, e olha que eu já estou na obra há mais de 20 anos. Até hoje o pessoal fala, mas você não sai da igreja. Eu falei assim, você está aqui hoje, né? Está de pé? É porque eu estou lá. Sua família está de pé porque você está aqui. Porque senão já era para ter todo mundo sucumbido. Olha o que o Senhor está dizendo para nós. No versículo ainda de número... Aí Davi vai louvando a Deus. Aí Davi começa a orar. Ele começa a agradecer, Senhor, quem sou eu? Olha o Davi falando, eu não fiz nada. O seu povo foi movido pelo Senhor. Olha aqui no versículo 14, avança lá, que nós já vamos terminar. Olha a oração de Davi, igreja. Quem sou eu? Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Eles estavam devolvendo para Deus, igreja. É o que a gente fala aqui na hora das ofertas. Aqui está falando de oferta, mas eu estou falando do teu tempo, eu estou falando do teu coração. Quando você dá com alegria, Jesus te devolve alegria. Quando você tem paz na tua casa, quando você tem alegria, comunhão lá dentro. Quando você consegue ficar com os seus momentos maravilhosos em família, esses momentos devem ser muito valorizados, porque com certeza aquilo foi plantado antes. E aqui, para terminar, avança para o versículo de número 17. Essa é a oração que Davi fez quando viu que o povo assumiu aquela bênção. No versículo 17, bem sei eu, guarda essas palavras, igreja, porque nós já vamos orar. Bem sei eu, Deus meu, que tu provas
os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Igreja, às vezes, o coração bom, presta bastante atenção que eu vou terminar a mensagem. Esse espírito que Davi tinha, de deixar tudo pronto para o teu filho, para o Salomão. Davi poderia ter chutado o pau da barraca e falado assim, não sou eu, Salomão que se vire um pouco, tem que aprender a ser homem. Isso é pensamento da carne. Lembra do que eu falei aqui no domingo? Não traga para dentro da sua casa aquilo que o mundo te ensinou. Se cria filho, igreja, é na palavra. Não foi o que papai e mamãe ensinou, o que vovó e vovô viveram. É o que está escrito na palavra. Irmã Thaís, porque a vara da goiabeira ficava atrás da porta do meu quarto. Pelo amor de Deus, não é essa vara. Não leve isso para dentro da sua casa. Olha o exemplo que Davi dá para nós. Olha o exemplo de servidão para o seu filho. Olha o que ele estava fazendo. E Davi, então, no exemplo de servidão, o que aconteceu? Foi servido pelo povo. Quem planta, colhe. Quem dá, recebe. Você planta amor na tua casa, não tem como você colher ódio. Não tem como você colher briga. Não tem como você colher o nervosismo. Você vai colher exatamente o que você plantou. Quando, irmã Thaís? Voltando para o Salmo 32. Quando você deixar verdadeiramente o Senhor ser a tua inteligência, você vai fluir como um rio e vai fluir até desembocar no mar e ter a plenitude do Senhor acontecendo na tua vida, na tua casa. E durante todo o ano de 2025 é o que eu profetizo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Aplauda Jesus bem forte, que eu quero orar por você e com você. Fique de pé.